Se a gente pegar o segmento de ração econômica, ou das rações mais baratas, que eu também não tenho nada contra, porque melhorou muito o status nutricionais dos cães, não só no Brasil, como na América Latina e no mundo, porque antes das rações, mesmo as mais baratinhas, eles tinham uma série de deficiências nutricionais muito graves, porque comiam resto de comida quando comiam, e agora, pelo menos, eles têm nutrição mínima. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal, tudo bem? Professora Angélica Kirchner aqui e hoje a gente tá muito chique nesse podcast. Nós temos ninguém mais, ninguém menos do que uma das maiores autoridades na nutrição de cães e gatos no Brasil e eu posso dizer até da América Latina, que é a professora Flávia Maria de Oliveira Borges Saad, mas a gente costuma chamar ela de professora Flávia Saad. Ela é médica veterinária, formada pela UFMG, com mestrado em doutorado na área de nutrição de não ruminantes, também pela UFMG, e fez pós-doutorado na mesma área. A professora também teve uma especialização em produção animal fora do Brasil, na Espanha, e hoje ela é professora titular aposentada da Universidade Federal de Lavras, onde lecionou por vários anos, né, professora? Eu vou deixar você contar um pouquinho para a gente. E a professora Flávia, eu tenho várias histórias com a professora Flávia para contar aqui, mas isso a gente vai contando no decorrer aqui do nosso bate-papo. Mas a produção científica da professora Flávia é impressionante, né? Nós temos mais de 350 artigos, me corrija se eu estiver errada, professora, mais de 350 trabalhos científicos publicados, mais de 200 palestras apresentadas em congressos e eventos, orientou mais de 165 alunos entre doutorado, mestrado, especialização e graduação, isso porque não está contabilizado aqui os orientados dela no WhatsApp, né? E aí eu posso me colocar. A gente cogita muito a professora aqui no WhatsApp para tirar dúvidas. E ela também tem a sua empresa de consultoria, né? Que já desenvolveu mais de 100 produtos comerciais para o mercado pet e prestou serviço para mais de 30 empresas no setor pet food em mais de 6 países. Eu tive que resumir muito aqui o currículo da professora Flávia, mas vou deixar ela concluir aqui a apresentação dela. A gente está muito feliz, professora, de ter você hoje aqui. Angélica, eu que agradeço, eu fico super feliz de estar com você. A gente pode falar que não, você não é minha orientada, você é minha colega, minha amiga de vários anos, né? Best friend, a gente já trocou muita figurinha, muita informação. Então, eu acho que não, nós estamos no mesmo nível de conhecimento, de idade não. Obviamente, né, eu tenho alguns aninhos aí a mais, algumas décadazinhas a mais, na verdade, né? Eu brinco que eu sou jurássica do milênio passado e sou uma das Tiranossauro Rex da nutrição pet. Boa. Mas, pelo amor de Deus, não tem nada mais a acrescentar no currículo, não. Você só trocou. Na verdade, foram ao redor de 200 artigos, entre resumos, etc., etc., e artigos científicos, se eu não me engano, em revistas, com corpo artigos editorial. Técnicos, né? Eu contabilizei tudo. Ao redor de uns 100, cento e poucos, por aí. Não é mais que isso, não. Orientados também exagerou um pouquinho, eu acho. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Biorigem,
sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion. O primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação PET está mais fácil do que nunca. Isso daqui tudo eu pesquisei, viu? Pesquisei. Eu acho que como é que chama? Essas... De especialização. Realmente tem muitos. Mestrado, doutorado, pós-doc, deve ter aí uns 60 alunos em mestrado e doutorado. Especialização realmente tem bastante especialização, eu devo ter orientado, sim, mais de 300. Iniciação, você tem razão, iniciação científica também deve ter sido ao redor disso também, uns 200, então é bastante mesmo. Mais ainda, é mais do que está aqui. Nossa, até esqueci. A gente aposentado não precisa mais ficar se preocupando muito com o currículo vitae, né? Então, tá bom assim. Certo, tá bom assim, nessa quantidade, né? Uhum. Isso aí, professora. Prof, olha só, eu te convidei para a gente bater esse bate-papo, porque é um assunto, nossa, que dá uma conversa muito grande, né? Muito grande, que polêmico demais. Polêmico demais. Eu tenho certeza que o público que vai ouvir, vai assistir o podcast, vai gostar muito, que é em relação ao vegetarianismo e o veganismo para cães e gatos, né? E assim, já para a primeira pergunta aqui do nosso bate-papo, eu já quero falar o seguinte, né? Não tão recentemente, né? Foi lançada aí uma ração vegana para gatos. No Brasil a gente tem para cães, mas tem para gatos também, né? E isso gerou muito burburinho com os tutores, com os colegas veterinários e zootecnistas. E você, professora, você sempre foi muito clara nas suas colocações científicas. E eu queria pedir para você explicar para a gente, do ponto de vista nutricional, é realmente possível formular uma ração, uma dieta vegana que atenda, de fato, todas as necessidades nutricionais, tanto de cães quanto para gatos? E qual que é a diferença entre as duas espécies nesse contexto? Vamos lá, Angélica. Bom, primeiro ponto que eu quero colocar é que eu não sou vegana nem vegetariana. Por uma questão teológica mesmo, não sou. Não tenho absolutamente nada contra o veganismo e o vegetarianismo, veganos e vegetarianos, porque não me cabe fazer juízo de valor de ideologias alheias. Tudo que eu vou pontuar vai ser com relação à nutrição, metabolismo e fisiologia. Tá? Acredito que para humanos é possível, desde que bem feitos, assim como qualquer modalidade alimentar, qualquer uma bem feita tem suas vantagens e desvantagens. Então, agora vamos falar dos nossos carnívoros. Ok. Biologicamente, naturalmente, ou seja, na natureza, eles têm preferências por carne. E essas preferências, elas vêm acompanhadas de modificações evolutivas, anatômicas, fisiológicas e metabólicas. Por que eles preferem carne? Eles têm essas modificações, dentes caninos, pontiagudos, molares fortes para mascar ossos, para macerar ossos, garras, apreensão das presas, estômago relativamente volumoso, intestino grosso muito curto, intestino delgado longo, a absorção de proteínas e gorduras são muito eficientes e a absorção de carboidratos
exige modificações alimentares, processamentos com temperatura, vapor, cozimento, para que essa digestão seja efetiva. Cru, efetivamente, é carne e gordura. E tem uma digestão de ossos. Mas isso é preferência. Anatomicamente, eles também são carnívoros, tudo que eu falei, mas, por um acaso, a gente nunca pode deixar de falar do senhorzinho panda, que é um carnívorozinho anatômico com todas essas características que eu citei. Caninos, pontiagudos, dentes, molares, blá, 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 para a digestão de carne e gordura. Mas ele come bambu, a não ser em raras ocasiões, que ele come algumas outras coisas, mas essencialmente bambu. Então, aí nós temos um carnívoro transformado em vegano. E a transformação, ela não foi forçada, ela foi evolutiva, por uma série de fatores que não vêm ao caso. Por que eles preferem bambu à carne? Porque eles perderam a expressão gênica que que está relacionada ao sabor umami. Então, carnívoros têm essa preferência por carne pelo sabor umami. Os pandas perderam essa expressão, perderam o gene. Na verdade, não foi nem a expressão gênica. Eles perderam o gene relacionado ao sabor umami. E aí entra a questão. É possível que nossos carnívoros domésticos sejam alimentados com a modalidade vegana ou vegetariana? E aí vem a resposta da nutricionista: sim. Sim, desde que seja uma dieta muito bem elaborada, porque ela não é natural. Porém, se a gente olhar no aspecto de natural, rações comerciais, principalmente as rações extrusadas, elas não são naturais. Se a gente pegar o segmento de ração econômica, ou das rações mais baratas, que eu também não tenho nada contra, porque melhorou muito o status nutricionais dos cães, não só no Brasil, como na América Latina e no mundo, porque antes das rações, mesmo as mais baratinhas, eles tinham uma série de deficiências nutricionais muito graves, porque comiam resto de comida quando comiam, e agora, pelo menos, eles têm nutrição mínima. Há quase 40 anos, o Grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. Tem uma proteína balanceada, minerais, vitaminas, mesmo que seja na ração mais baratinha. E essa nutrição mínima, ela corrigiu muito problema carencial. Eu sou da época que não existia. Quando eu estudei, quando eu fiz veterinária, não tinha rações no Brasil. Ela surgiu depois que eu formei. E nós tínhamos muitos problemas carenciais. Raquitismo, osteomalácia, arasarca, hipoproteinemia, era gravíssimo. Chegava aqueles cachorrinhos todos que a gente chamava de barriga d'água, hipoproteinemia. E com o advento da ração, isso tudo foi corrigido. Tá certo que em nutrição mínima, mas foi corrigido. Então, vamos começar a analisar o que é
que é uma ração? O que é uma monodieta? É uma alimentação crônica que nós estabelecemos para cães e gatos por facilidade. Vai desde rações em nutrição mínima, as mais baratinhas, até a super premium, performance, que tem uma densidade nutricional muito mais alta, níveis nutricionais muito mais altos, que chega à nutrição ótima. Temos também a modalidade das dietas caseiras, cruas, cozidas, todas têm suas vantagens e desvantagens. Mas voltando para as rações. Quando a gente volta para as rações, principalmente as extrusadas, todas, sem exceção, exigem uma quantidade X de carboidrato. Rações econômicas têm ao redor de 70% de carboidratos. Muito alto. A quantidade de proteína recomendada é ao redor de 18% numa ração seca, sendo que o NRC sugere 12%. Mas nós trabalhamos com uma margenzinha e colocamos 18%. Ao redor de 6% de gordura. 70% de carboidrato, minerais e vitaminas. E isso é importante. É um ponto importantíssimo que foi assim o ponto chave da virada nutricional de cães e gatos no Brasil e no mundo, porque isso era o que causava mais deficiência. Porém, quando a gente analisa as rações, a gente vê que a quantidade de carboidratos é muito alta. A gente vê que o nível de proteína nas rações mais econômicas, mais baratas e que bem feitas não são ruins, é baixo. Se a gente compara na natureza nós temos aí por volta de um alimento, quando a gente tira a água, por volta de 60% de proteína, 20% de gordura e 10% de minerais, vitaminas, etc. Ou seja, é totalmente diferente do biológico e do... Eu não gosto de falar de biologicamente adequado, não. E nem gosto de falar alimentação natural. Eu gosto de falar alimentação no estado selvagem. Então, a alimentação ancestral em estado selvagem, ela é totalmente diferente de todas as modalidades que a gente tem. Até da alimentação caseira. Porque até na alimentação caseira a gente coloca fibras, a gente coloca carboidratos complexos, etc., que tem suas vantagens. Só que vamos voltar lá para a questão de nutrientes. Quando eu pego uma ração basiquinha, normalmente esses 18% de proteína que tem, a grande parte é proteína vegetal. Da soja, do arroz, que tem uma determinada quantidade de proteína, do trigo, do milho, ou coprodutos com uma digestibilidade bem mediana, estilo farinha de carne e osso. Mas a porção dessa quantidade para fornecer essas proteínas de produto de origem animal é mínimo, se tiver. Porque a maioria delas é de proteína vegetal. E pasme, proteínas vegetais têm boa digestibilidade. Quando a gente compara a digestibilidade de proteínas vegetais, existem estudos com proteínas animais vindos dessa origem de coprodutos, de farinhas, de carne e osso, algumas proteínas, alguns ingredientes, por exemplo, glúten de milho, que tem 60% de proteína. Farinha de soja hidrolisada, que tem 70% de proteína. Elas têm uma digestibilidade muito mais alta do que as proteínas de origem animal nesta modalidade alimentar. Porém, a metabolização é distinta. Produtos de origem animal têm aminoácidos muito mais acertados dentro do conceito que a gente tem de proteína ideal
Ou seja, tem uma composição aminoácida muito mais próxima da composição corporal do animal, do carnívoro, e vai ser muito melhor aproveitado. Então, nós temos esses dois pontos. O que um nutricionista pode fazer? Para cães, por exemplo. Cães são muito diferentes de gatos. Ups, minha bengala caiu. Fica tranquila, professora. A pessoa agora anda de bengala. É a minha boa companheira. Bom, a gente sabe que são diferentes, então vamos falar primeiro de cães, que são carnívoros, sim. Cães não são onívoros. A anatomia é de carnívoro, a fisiologia é de carnívoro, não é de onívoro, mas eles são carnívoros preferenciais. Eles preferem carne, mas eles comem outras coisas quando não têm acesso à carne. Então, por exemplo, um lobo-guará, se ele tiver acesso a presas, ele vai comer, ele prefere as presas, sim. Mas a alimentação dele na natureza é 70% de vegetais, porque ele não tem acesso o tempo todo. Carnívoro na natureza é extremamente difícil a predação. De 10 tentativas de predação, 1 ou 2 dão certo. Então, o lobo-guará, muito espertamente, vai comer frutas, vai comer raízes, vai comer bagas. Ursos também vão comer raízes, vão comer bagas, vão comer frutas. E aí o pessoal chama de onívoros, mas, na verdade, eles não são onívoros pela anatomia nem pela fisiologia. São carnívoros, mas são carnívoros preferenciais. Preferem carne, mas comem outras coisas. Para um carnívoro preferencial, é muito fácil fazer. Dieta vegetariana eu nem discuto. Para fazer dietas vegetarianas, ou ovo-lacto-vegetarianas, eu tenho 2 ingredientes que têm proteínas muito boas, que é o ovo e o leite. Então, eu tenho a caseína, né? Eu tenho a proteína do ovo, que é excelente, a albumina, etc. As gorduras animais também são muito boas. Para fazer uma dieta vegana também não é difícil, desde que eu corrija a proteína. Porque depois da digestão e quando entra no metabolismo na forma de aminoácido, não interessa se é vegetal ou animal. O metabolismo vai aproveitar aminoácidos nas quantidades que ele requer. Se existe a deficiência de um, todos os outros vão ser eliminados. Que é isso que faz proteínas vegetais terem baixa metabolicidade, ter baixa retenção orgânica. Só que um nutricionista é capaz de corrigir isso. Ele consegue corrigir com aminoácidos sintéticos. Ele consegue corrigir trabalhando aminoácidos de ingredientes diferentes. Por exemplo, a soja tem a proteína do milho, é uma porcaria. Tem baixo triptofano, baixa lisina, nada de metionina. A proteína da soja tem altíssima lisina. Então, quando eu misturo com milho, 2 vegetais, eu definitivamente corrijo esse déficit que o milho tem e faço um alimento correto em lisina, mas a metionina continua faltando. Então, eu tenho que ir lá e colocar metionina. Eu tenho que observar o antagonismo e sinergismo entre aminoácidos. Mas é possível fazer, sim, uma dieta vegana excelente. Vegana, só com vegetais. Excelente para cães. Motivos de trabalhar uma dieta vegana para cães. Desde os mais simples, ou seja, proteínas vegetais são mais baratas. Proteínas vegetais, elas são mais sustentáveis.
eu consigo suprir pelo menos a nutrição mínima de um carnívoro com proteínas vegetais, gorduras vegetais, com uma baixa modificação. Nós temos a questão de pegada de carbono e de água virtual. Produção de proteínas vegetais tem uma sustentabilidade maior porque produzem menos carbono, nós temos uma pegada de carbono muito mais baixa, e ela necessita de muito menos água virtual. Óbvio que a água virtual a gente separa em verde e marrom. Água virtual verde para produção de bovinos, ela é perfeitamente sustentável também, quando eu tenho a pasto, mas a questão da sustentabilidade e não competição com humanos. Eu já estou entrando em outro assunto, né? Eu vou emendando um assunto no outro. Então, antes de emendar o assunto da sustentabilidade, eu vou responder que sim, é possível ter, por diversos motivos, seja por ideologia do tutor, seja por questão de sustentabilidade ambiental, seja por questão nutricional, é possível sim ter dietas veganas e vegetarianas. Elas têm vantagens sobre as outras? Em termos nutricionais, não. Nenhum. Vou comentar mais à frente a relação das fibras, mas não. É puramente uma opção do tutor. E a questão é, hoje no Brasil nós temos 30 milhões de pessoas, 15% da população brasileira se declara vegano, vegetariano ou intenção de ser. Isso significa 30 milhões de pessoas. Não adianta falar para essas 30 milhões de pessoas adotar uma chinchila, ou adotar um hamster, ou adotar um coelho. Herbívoros. Eles vão querer ter cães e gatos. E dentre essas pessoas, algumas que eu não vou fazer juízo de valor, porque meus gatos jamais seriam veganos ou vegetarianos, embora eu não veja problema que eles comam ração vegana e vegetariana, eles não seriam, porque não é minha ideologia. Dentro desses, alguns vão tentar imprimir a ideologia vegana e vegetariana. E são dietas difíceis de serem feitas, elas podem ser muito bem feitas, mas em modalidades caseiras, exige um conhecimento que tutores não têm, leigos não têm. Professora, eu sempre falo muito assim, né? Eu tenho muitos alunos também, e muita gente, muitos colegas se deparam na clínica ali com tutores veganos que querem passar a dieta do animal para uma dieta sem proteína animal, e assim, eles se recusam, assim, bruscamente, vou dizer, né, dessa maneira. Então, o tutor até fica meio assustado. Só que aí, o que acontece? Eu falo assim, gente, se a pessoa não tiver uma orientação, vocês entendem que ela vai fazer da cabeça dela? Não é muito melhor, então, você tentar passar isso de uma maneira que primeiro acolher essa pessoa, né? Acolher, então vamos tentar explicar para ela que talvez seja melhor manter o animal numa dieta que tem alguma proteína animal e nem que seja ovo, né? Ovo, leite, queijo. Tentar fazer isso, né? Explicar, se mesmo assim a pessoa fala assim, não, eu não aceito, não quero, tudo bem. Então, nós vamos fazer então com essas matérias-primas aqui, elas são muito mais caras. Eu já atendi tutores veganos, utilizei proteína hidrolisada de soja, a gente dava um jeito ali. A proteína hidrolisada de soja, ela é sensacional, né? Maravilhosa. Já fiz até produto comercial com proteína hidrolisada de soja, alimento enlatado, e assim, inclusive eles dão uma resposta muito boa nas alergias, né? As alergias, sensibilidade alimentar. Você tocou no ponto. Eu até ia comentar isso com você, né? Tem muita gente que às vezes questiona as dietas veganas ou vegetarianas, né?
mas a maioria das dietas hipoalergênicas, elas não têm proteína de origem animal, né? Elas, teoricamente... E todo veterinário aplaude. Acha maravilhoso. E as boas dietas hipoalergênicas, elas têm 0 proteína animal. 0. Um dos melhores ácidos graxos em hipoalergênicos é de origem animal, que é o gama-linolênico, que, por sinal, é um ômega 6, mas que tem um efeito sensacional em resposta alérgica, em dermatites responsivas a ácidos graxos. Então, assim, quase toda ração hipoalergênica realmente, e uma ração cara, ela não tem proteína de origem animal. Por quê? Porque o peso metabólico de uma proteína de origem animal é altíssimo, é por volta de 80, 60. Aí você pega uma proteína hidrolisada de dupla hidrólise de soja, ela tem 5.000, 8.000 Daltons. Isso não quer dizer que a gente não consiga hidrolisar proteína animal também, não. Tem proteínas, por exemplo, animal de frango, por exemplo, que se a gente faz uma dupla hidrólise, também consegue chegar aí a 12, 8.000 Daltons. Proteína de pena, né? Farinha de pena. A proteína hidrolisada de pena hoje está sendo uma das proteínas mais utilizadas em ração hipoalergênica. Por quê? Porque pena, queratina, é indigestível no seu estado natural. Exato. Ela tem uma digestibilidade muito baixa. Mas quando ela sofre uma hidrólise, ela passa a ter uma digestibilidade altíssima, altíssima. O único problema de dela. Aminoácidos muito legal também. Mas os aminoácidos eu tenho um problema. E aí o problema é um problema por competição por excesso. Ela tem alta hidroxiprolina e ela tem alta cisteína. Aí o que eu tenho que fazer? Se eu uso a proteína da pena duplamente hidrolisada, eu tenho que corrigir com metionina e treonina. Quando eu faço essa correção, eu zero o problema metabólico, que é o perfil aminoácidico, que é um pouco desequilibrado da proteína de pena. Mas veja bem, tudo estamos falando de ração. Dietas caseiras, se o tutor vai fazer a sua própria pesquisa, vai à internet, etc., eu acho extremamente perigoso e arriscado. Até para cães. Aí entramos em gatos. E gatos, eles não são carnívoros preferenciais somente. Eles são carnívoros preferenciais metabólicos. E a preferência deles por carne e o sabor umami, ele é exagerado. Muito. Eles preferem muito proteína cárnica. Eu não vou falar nem que é de origem animal. Leite, eles gostam muito, a caseína. Ok, tenho problemas com lactose. Não é o assunto desse podcast, depois, quem sabe um dia. Mas sim, eles são extremamente restritos, e eles são restritos porque eles têm uma restrição metabólica. Eles têm uma restrição metabólica em ácido araquidônico, eles não conseguem gerar a partir dos outros ácidos graxos, que são precursores, cães conseguem, humanos conseguem, gatos não conseguem. Eles não conseguem produzir a taurina a partir da metionina, né? Eles não conseguem produzir e ter a vitamina A pré-formada. Então, tudo tem que vir de produtos de origem animal, teoricamente. Mas não é bem assim. Essa até era uma pergunta que eu ia te fazer, professora, em relação... Era justamente isso, em relação à taurina e o ácido araquidônico, né? Porque a gente sabe que esses nutrientes, eles advêm de
matéria-prima de origem animal, né? Então, como que a gente lida com isso numa dieta sem proteína de origem animal, né? Eles vêm de produtos de origem animal, na verdade, né? De óleos, etc. A taurina, com certeza, vem da metionina. Ela é produzida no organismo a partir da metionina, mas gatos não têm, né, essa transaminase que transforma a metionina em taurina. Gatos não têm delta 6 desaturase que transforma o ácido linoleico em araquidônico. Então, aí, teoricamente, não seria possível, mas essas impossibilidades, elas não são reais, porque é possível, sim. Muito mais difícil do que fazer uma dieta vegana para cães. Mas para gatos é possível, sim. Vamos lá. A taurina, ela é natural. Ela é extremamente termolábil. Então, na natureza, quando o animal come vísceras, e principalmente coração, onde ela está numa concentração 100 vezes maior do que dos outros tecidos, o carnívoro está adquirindo, o carnívoro restrito. Felinos, né, hienas, né, etc. Se ele come aquele coração, ele está adquirindo a taurina, sim, diretamente e uma quantidade muito boa de taurina. Na dieta caseira, se ela é crua e se tem coração, também, mas é preciso ter vísceras, é preciso ter principalmente coração. Uma dieta crua, sem coração, possivelmente não seja o suficiente para atingir os níveis de taurina que ele precisa. Agora, se cozinhou a taurina, se é dieta cozida, tchau, taurina natural. Ela desnatura a partir de 60 graus centígrados. Então, se você está dando para o seu gato comidinha caseira, com muita carne e até coração, mas está cozido, não tem taurina ali. Ela foi desnaturada, ela foi perdida. Eu sempre falo, professora, que a taurina ela mora no lugar errado, porque ela tem um comportamento muito de vitamina, né? Nessa questão do cozimento, de não suportar temperaturas altas. Então eu falo, ela mora no lugar errado, que ela é um aminoácido, mas ela tem esse comportamento muito de vitamina, que são extremamente sensíveis ao calor, né? É verdade, deveria estar nessa qualificação, você tem toda a razão, porque a gente tem vitamina de origem proteica, de origem lipídica e até de origem de carboidrato. Por exemplo, a vitamina C a partir de glicose. Mas outro assunto a ser conversado. Você tem. Perfeito, nunca tinha pensado nisso. A urina deveria ser reclassificada. Total. Ela tem todo o comportamento de uma vitamina. Voltando a ela. Então, como que a gente faz em ração extrusada? E como que a gente faz? Vou ter que dar tudo cru? Não. Taurinas de suplemento são taurinas sintetizadas. E essas taurinas sintetizadas a partir de bisulfito de sódio, com outras reações que transformam, que formam a taurina sintética, elas são extremamente resistentes à temperatura. Elas começam a desnaturar a partir de 180 graus. Então, elas têm uma capacidade, uma resistência muito grande, inclusive a taurina que os veganos tomam. Porque eles tomam a taurina sintética. E essa taurina sintética é exatamente a taurina que a gente põe em qualquer ração comercial de gatos. Qualquer uma. Mesmo a que tem altíssima proteína animal, tem que ter a taurina sintética. Então, portanto, taurina não é o problema em uma dieta vegana. O araquidônico, teoricamente, seria um problema. Porque o araquidônico, ele é sintetizado a partir do ácido linoleico, que existe em óleos vegetais,
Mas o gato não consegue pegar o linoleico e transformar em araquidônico. Então, tem que pegar o araquidônico direto de um tecido animal qualquer. Esse tecido animal qualquer, cuidadinho, porque se for de ruminante, carne bovina tem baixíssimo araquidônico. A não ser o coração, desculpa, algumas outras vísceras, coração também não, mas ele não tem muito araquidônico. As outras carnes, aves, suínos, etc., tem. Araquidônico não desnatura com cozimento. Não tem problema, mas são todos em gorduras animais. Porém, nós temos uma estratégia que pode funcionar e funciona muito bem, inclusive provado cientificamente. Tese do colega nosso. Eu ia até falar sobre esse trabalho do professor O nosso muito querido professor Luciano Trevisan, que tem uma tese maravilhosa de doutorado, se eu não me engano, na Inglaterra, com o professor Bauer, foi orientador dele, que mostrou que aí nós temos cascata de ácidos graxos, qualquer cascata. Se a gente pegar os ômegas 6 e ômega 6 não se transformam em 3 ou vice-versa, por várias questões, mas a questão principalmente metabólica, se a gente pegar a cascata do ômega 3, nós temos linoleico, diomolinoleico, homolinoleico, araquidônico, simplificando muito. Então, o linoleico, nós temos, então, mais uma longase, vai de homo-gama-linolênico, nós temos mais uma delta de saturase, tá? Que aí é a 6, vai a gama-linolênico, então é nesse ponto que é o nefrálgico, do diomo ao gama-linolênico, nós temos mais uma delta 6 de saturase, depois nós temos mais uma longase e mais 2 de saturases em pontos que não tem muito, que gatos têm o suficiente. Tá? Ok. Então, o ponto X da questão é do linoleico ao gama-linolênico. Ou melhor dizendo, é do diomo ao gama. Se eu adiciono gama-linolênico numa dieta vegana, eu vou ter o araquidônico no final, porque as outras deltas de saturases e alongases não são limitantes em gatos. Eu tenho que adicionar uma quantidade grande e tenho que criar estratégias com os ômegas. E aí, quais são as estratégias? Os ômegas 3 e 6, eles disputam por alongases e por delta de saturases. Se eu coloco, o gato também não consegue criar de linolênico até DHA. EPA e DHA para gatos tem que vir da dieta, porque eles têm também essa mesma limitação. E a limitação é na disputa com o EPA. O EPA ao DHA. Então, o que acontece? Se eu coloco muito EPA, muita coisa pentenóico, um ômega 3 numa dieta para gatos vegana, eu tiro toda a rota que o gama-linolênico teria araquidônico, ela desvia para uma rota anti-inflamatória. Por isso que em alimentos hipoalergênicos, ou para alergias, ou para dermatites, a gente associa o gama-linolênico com o EPA, porque o EPA rouba a delta 6 de saturase para formar o DHA e o gama vai para uma rota alternativa totalmente anti-inflamatória, muito mais anti-inflamatória do que o próprio EPA. Só que, fazendo isso, eu vou ter deficiência de araquidônico.
numa dieta vegana. Então, uma dieta vegana, eu não posso colocar o EPA. Eu tenho que colocar o DHA. Se eu coloco o EPA como componente, eu atrapalho completamente o aproveitamento do gama-linolênico como araquidônico. Ele vai para a rota alternativa dele, que vai formar leucotrienos de outra série, etc., altamente anti-inflamatórios, etc. É o único da série 3 que é anti-inflamatório. Todos os outros da série 3 são pró-inflamatórios e são necessários. Da série 6, né, professora? Da série 6. O pessoal tem mania de tirar o linoleico de alimentos ou tentar baixar demais. E isso é um perigo imenso de dermatose e de dermatite. Dermatoses. Por quê? Porque o araquidônico ele é importante para a fluidez, tá? Para as balsas lipídicas, para a fluidez de membrana celular, para hormônios, etc. Eu não posso tirar ele. Eu só não posso ter ele numa quantidade muito alta que leve a uma produção exagerada de citocinas pró-inflamatórias. Mas retirar de uma dieta é de uma... Não vou falar palavrão. Uma insanidade, vamos dizer assim. Quase. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui nesse episódio, só que o papo ainda vai longe e eu quero convidar vocês para a segunda parte desse episódio que vai rolar na semana que vem. Até lá!